Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas dentro da possibilidade aqui do titular, no endereço telemático repórterpaulomaciel.blogspot.com, é o meu blog, o endereço mais antigo. Temos o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de sexta-feira, sextou, né? Muita gente gosta de declarar sextou, porque é um período de diversão. Sexta-feira em diante, muita gente gosta de se divertir no happy hour e outras situações, nas boates. Então tem aquele costume de bradar, sextou! Então vamos lá, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, reverencia os santos São Sérgio, é o dia dele, Montano e Edilberto. É tempo da quaresma, Olha, agora eu vi uma situação aqui que eu tomei até um susto, vi algo caindo, eu pensei que fosse um animal silvestre. Ai. Francamente, acho que foi um pedaço de tecido. Então eu acho que foi um pedaço de tecido, né? Eu pensei que fosse um bicho. Dá um susto na hora, né? Ainda que controladamente. Bem, fevereiro é o segundo mês do ano, tem 28 dias, é o mês mais curto do ano. É o mês do gráfico, do atleta profissional, do carnaval, do início da quaresma, é o mês do comediante. Está vigendo ainda em fevereiro a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro de 2022. Vamos a algumas informações a mais a respeito desta data. 24 de fevereiro, a fase da Lua é nova, começou no dia 20. Estão se passando 55 dias do ano, faltam 310 dias para terminar 2023. Olha, estamos no tempo da quaresma e a sexta-feira para o católico apostólico romano é dia de penitência. Normalmente as pessoas reduzem as refeições ou restringem algumas refeições. Muitos não comem carne neste dia. É dia de penitência para o católico. É dia da promulgação da primeira Constituição Republicana e dia da conquista do voto feminino no Brasil. Agora é hora de falar de indicadores da economia. O salário mínimo vale R$ 1.302. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 1º de fevereiro de 2023. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,77%, divulgada em 9 de fevereiro de 2023 pelo Banco Central do Brasil. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café é o principal produto agrícola capixaba. Olha, temos aqui ainda os valores de 17 de fevereiro, já que no dia 22, na quarta-feira, depois do feriadão, o Centro de Comércio de Café de Vitória ainda não divulgou preços do dia, né? Preços atualizados. Então, vamos lá aos preços ainda de 17 de fevereiro. O Arábica Bebida Dura, R$ 1.070. Arábica Bebida Rio, R$ 973. E temos o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 665. Já o mercado financeiro em São Paulo teve movimento no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Teve, então, movimentação no mercado. Inclusive,
O dólar fechou em alta de 0,1%, cotado a R$ 5,16. E a Bolsa de Valores, a B3 ou Ibovespa, fechou em baixa de 1,8%, caindo para 107.152 pontos. Agora vamos falar de futebol. Meus seguidores, o pessoal que acompanha meus endereços telemáticos, gostam muito de futebol, de vez em quando me pedem para falar de futebol. Temos aqui campeonatos estaduais. No sábado, 25 de fevereiro, sábado, dia 25, vamos ver os jogos que estarão sendo disputados. Campeonato Paulista, sábado às 16 horas, Bragantino e Ituano. E no mesmo horário tem, pelo Campeonato do Rio, Fluminense e Portuguesa. Às 16h30 tem, pelo Campeonato de Minas, Atlético e América Mineiro. No mesmo horário, às 16h30, tem jogo pelo Gauchão, Aimoré e Internacional. Agora vamos falar de Rio de Janeiro, às 18 horas, no sábado ainda, em 25 de fevereiro. Botafogo e Flamengo, olha o clássico aí, Botafogo e Flamengo, sábado, às 18 horas. Às 18h30, no Campeonato Paulista, São Paulo e São Bernardo. Às 20 horas, Campeonato Gaúcho, Grêmio e Novo Hamburgo. No domingo, 16 horas, Santos e Corinthians, outro jogão de bola. Domingo, às 18h30, Palmeiras e Ferroviária. E na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, às 19h30, pelo Campeonato do Rio, tem Vasco da Gama e Boa Vista. Boa torcida aí para quem é admirador desses clubes, hein? Uma boa torcida e que você consiga satisfazer o seu ego com bons resultados para seu clube, ok? Vamos a notinhas esparsas, justamente falando ainda de futebol. Verdão, hein? Verdão tá valente. O Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, venceu o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista. Jogão da quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. Com o 2-0, o Verdão mantém aproveitamento total na competição até o momento. A partida foi no Allianz Parque, a arena do Palmeiras. Antenas digitais. Olha, você usa antena digital em sua casa? Hein? Pois é, eu tenho informação aqui. As antenas parabólicas antigas, que muitos brasileiros ainda possuem, precisam ser trocadas. Com a chegada da digitalização da TV aberta, a parabólica residencial externa também deve ser digital, assim como o equipamento receptor interno, cabo, conectores e controle remoto. Em Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, numa pesquisa informal de preços, verifiquei que o valor do conjunto de produtos varia de 500 a mais de 700 reais. Olha, no local eu encontrei por 770, no outro mais ou menos 700 reais. E tinha um outro que a vendedora me informou que nem havia o produto, mas que ficava em torno de 500 reais. Puxa, eu não sabia que valia tanto, né? A digitalização da antena parabólica. Pois é. Tudo vai depender aí da loja, da marca, do dia. Acredito que comprando pela internet há a possibilidade de pesquisar mais e conseguir menor preço. Eu vi na internet, parece um preço em torno de 300 reais. Não sei se é um site confiável, tem que procurar saber ainda, né? Me aprofundar mais na pesquisa.
Imperatriz, campeã no Rio. Olha, a escola de samba de Ramos, a Imperatriz Leopoldinense, do bairro de Ramos, meu querido bairro de Ramos, já morei em Ramos, é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2023. Há mais de 20 anos a agremiação não conseguiu o título. O samba enredo foi relacionado ao famigerado Lampião cangaceiro e o cangaço nordestino, né? Foi o tema dessa escola de samba de Ramos. Opinião. Agora eu vou dar a minha opinião aqui sobre um assunto importante. Vou falar sobre os factoides, né? Antes, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Eu estou tomando uma água mineral com gás, porque é a minha preferida, mineral com gás. E está muito quente daqui de onde eu estou falando. Então, de vez em quando, tem que hidratar as pregas vocais. Factoide, então, vamos lá. Muitas mídias ou pessoas vivem das fofocas, meias verdades, factoides ou boatos, e não de fatos concretos. Às vezes, com seu próprio ódio por alguém, comunicadores inventam, aumentam ou disseminam algo ainda não bem esclarecido. Há quem faça uma verdadeira detração. São detratores, detraem, falam mal de quem não gostam ou querem atingir maliciosamente, desvalorizam, menosprezam, depreciam, inclusive dos mais próximos, a vítima principal. Não falam maledicências só da vítima principal, não, dos mais próximos dela também. Passam informações falsas ou de fatos não confirmados, e outros vão multiplicando a sua maneira. É o mal dizer. Em muitos casos, depois precisam se retratar. É o mínimo que uma pessoa pode fazer depois de falar mal de alguém, se retratar, né, daquilo que falou dela. Pesquisa informal de preços. Olha, todos que me seguem já sabem, eu só compro produtos para o meu lar depois de pesquisar em 1, 2, 3, 4 estabelecimentos. Aí, quando eu encontro o preço mais baixo, eu adquiro a mercadoria e passo para vocês aqui onde foi que eu comprei. Aqui no meu município de Colatina, principalmente. Então, vamos lá? Eu comprei vinagre de álcool colorido da marca Toscano, 750 gramas. Valor R$ 1,99. Foi no Amigão Embalagens, Rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Comprei também, agora em outro local, cerveja zero, sem álcool, da marca Brahma, a lata de 350 ml, R$ 3,49, no supermercado Lavagnoli, Avenida Alexandre Calmon, ou Rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. No mesmo local, no Lavagnoli, comprei água mineral gasosa, água com gás, da marca Cristal, 1,5 litro, por R$ 2,98. E biscoito creme cracker com gergelim ou água e sal, Petian é a marca, 400 gramas, então, custou R$ 3,99. O menor preço que eu encontrei, então, em Colatina. Outra informação, hein? Sem terra invadem terreno e agridem dono. Minha nossa, hein? Será que agora, com essa nova direção do país aí por petistas, isso vai crescer de novo? Meu Deus do céu. O endereço telemático Revista Oeste divulgou que ativistas sem terra invadiram uma propriedade em Brasília, Distrito Federal, na segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023, ocasião em que um morador foi agredido. O dono de um lote da área invadida foi ferido após pedir a saída dos indivíduos hostis. Ele levou socos na face, ferindo a região nasal. Os agressores assinaram um termo circunstancial e foram liberados após serem detidos por policiais militares. É uma praxe, né? Assinar esse termo circunstancial e depois as pessoas são liberadas.
Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023. Eu passo aqui manchetes desse jornal porque é o único que circula de forma impressa diariamente nas bancas capixabas, dos municípios capixabas e também nos estabelecimentos de panificação e padarias. Vamos lá, manchetes da quinta-feira deste jornal que é editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Quaresma dos católicos. Jovens abrem mão de festas e celular como penitência. Olha que boa penitência, hein? Abrir mão de festas e celular. Parabéns aos meus colegas católicos que fazem isso. É uma boa penitência, a meu ver. Amanda do Rosário conta que também não vai ver séries e nem comerá pão durante 40 dias. Outra manchete, cão robô vira animal de estimação. Juliana gostou de Cyberdog, que é importado da China e pertence a Vitor Calvi. Pacientes vão ao Procon contra reajustes dos planos de saúde. Futebol, Vitória estreia na Copa do Brasil. Coluna Painel, 10 anos após ser criado, 10 anos após ser criada, a legislação que implantou o Sistema Nacional de Defesa Civil está incompleta. Tem muita coisa incompleta nesse nosso país, hein? Não é só essa legislação, não. Fé. Católicos colatinenses iniciam a quaresma, tempo de jejum, oração e esmola. Olha, a primeira missa da quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro de 2023, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, foi às 7 horas, na Catedral. Presidente da celebração eucarística foi o padre José Valdecir Romão, pároco local. Com ritos católicos, iniciam o tempo da quaresma, que são 40 dias dedicados à conversão e penitência, com as práticas mais acentuadas do jejum, oração e esmola. No ato religioso católico, houve a bênção e distribuição ou imposição das cinzas na cabeça dos fiéis, um gesto considerado de humildade, para lembrar a cada um que éramos pó e ao pó voltaremos. O momento substitui o ato penitencial, pois o dirigente pede ao Senhor que, reconhecendo que somos pó e ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova à semelhança de Cristo. O padre explicou que 40 dias ou 40 anos são tempos expressos na Bíblia Sagrada como o tempo de travessia dos judeus no deserto, libertos da escravidão do Egito, há ainda os 40 dias relacionados ao profeta Elias, a Moisés antes de receber no Monte Sinai a lei de Deus, e a Jesus Cristo, que passou esse período, dia e noite, no deserto, sendo tentado pelo diabo. O clérigo disse ainda que a quaresma são 40 dias de conversão, e esse tempo é contado excluindo-se os domingos, pois não são considerados dias de penitência. A quaresma é tempo de rasgar o coração, e não rasgar as vestes, né? Rasgar o coração, que é o interior de cada um, e voltar ao Senhor. O salmo do dia é forte, hein? Forte apelo penitencial. Na segunda leitura da missa, o apóstolo Paulo exorta os fiéis a deixarem-se reconciliar com Deus, pois é o tempo favorável para, entre outras atitudes cristãs, uma boa confissão, por exemplo. No Evangelho, Jesus apresenta a necessidade da esmola, oração e jejum, mas sem exibicionismo. Tem muitos que gostam de fazer exibicionismo, né? Aparecer na internet com suas doações. Então, sem o exibicionismo muito comum dos escribas e fariseus do tempo de Jesus. Isso por quê? Porque o exibicionismo já seria a recompensa daquele que fez isso. A oração deve ser uma experiência com Deus. O jejum serve para o nosso autoconhecimento.
E a esmola é o gesto de partilha. Somos chamados neste tempo a reviver a experiência de Jesus no deserto, quando o diabo tentou a transformar pedra em pão, a ganhar reinos do mundo e a um show público pulando do templo. E Jesus venceu as 3 tentações do ter, ser e poder, nos chamando a fazer o mesmo. Rezar mais, jejuar mais e dar mais esmolas é a recomendação do sacerdote para o tempo quaresmal. Ele informou ainda sobre a campanha da fraternidade, que trata de questões relacionadas à fome que atinge muitos irmãos. O padre advertiu que não somos proprietários de nada, mas sim administradores dos bens que possuímos, pois nada levaremos após a morte física. Devemos então praticar o espírito do desapego aos bens materiais, com a adesão incondicional a Jesus Cristo e a sua palavra. Convertei-vos e crede no Evangelho, já disse Jesus para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Agora a notícia sobre os manifestantes do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ministro é contra habeas corpus sobre atos de 8 de janeiro. 8 de janeiro. Mas faz ressalva. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, questionou sobre prisões relacionadas a eventos de 8 de janeiro de 2023 em voto proferido na Corte em plenário virtual do dia 17 de fevereiro de 2023. A cópia da minuta do voto em PDF foi publicada pelo endereço telemático revistaoeste.com. Em um trecho do seu voto, Nunes Marques disse: reitero, tal como o fiz em voto que proferi no julgamento do referendo das medidas determinadas no inquérito 4.879/DF, meu total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, assim como de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. A Constituição Federal, diz Nunes Marques, assegura o exercício do direito de reunião e de liberdade de manifestação, desde que de forma pacífica e nos locais abertos ao público. Artigo 5º, 16. Não tendo essa regra sido observada por aqueles que realizaram as invasões e depredações do patrimônio público e demais ilícitos criminais ocorridos no domingo do dia 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, as prisões exigem necessariamente a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos e a individualização de suas respectivas condutas, de modo a caracterizar o fumus comici delicti. É do latim, fumaça da prática de um direito punível. É a prova da existência de um crime e indícios de sua autoria, além da demonstração dos requisitos específicos para o deferimento da custódia cautelar. Vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, último recurso, última razão, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas a que se refere o artigo 319 do Código Processual Penal, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fumus comici delicti. Essas questões deverão ser verificadas de forma criteriosa por ocasião do julgamento pelo plenário desta Corte das medidas determinadas no âmbito do referido inquérito 4.879. Em face do exposto, acompanho o eminente relator para negar seguimento ao presente habeas corpus com as ressalvas acima delineadas. Então, é o voto do ministro Cássio Nunes.
Nunes Marques. Tópicos capixabas. Chuvas no Espírito Santo na manhã de terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 8h30, uma chuva de verão refrescou um pouco o calor que fazia no município de João Neiva, na região noroeste do Espírito Santo. Foi uma chuva rápida e bem-vinda. Em Colatina também choveu no mesmo dia, mas depois da chuva o calor continuou. Transcol é o sistema de transporte público da Grande Vitória no Espírito Santo. O ônibus da linha 888 faz o itinerário entre Serra Sede, na Serra, município da Grande Vitória no Espírito Santo, a Fundão, também pertencente à Grande Vitória. É preciso, no entanto, ficar atento aos horários e aos dias da semana para poder embarcar nesse ônibus, né? Então ele faz esse trajeto Serra Sede, Fundão e Fundão Serra Sede. Transcol 2 e o coletivo da linha 591 faz o trajeto do terminal Campo Grande, de Cariacica, Grande Vitória, até o bairro Serra Sede, na Serra, também Grande Vitória, Espírito Santo. Águia Branca. Agora a aviação Águia Branca. A viagem em ônibus da aviação Águia Branca do município de Fundão a Colatina custa em torno de R$30. Eu fiz uma viagem dessa no dia 21 de fevereiro e paguei pouco mais de R$30. Telefone de igreja, o Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha, tem o seguinte WhatsApp: 0 operadora 27 99985 3558. O telefone do Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha é 3329 1266. Deve ser o telefone fixo. Deixa eu ver, é isso mesmo, né? 3329 1266. Pesquisa informal de preços. Deixa eu ver aqui se eu posso passar aqui uma pesquisa que eu fiz de alguns preços de produtos. Deixa eu ver. Ah, sim. Eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Eu comprei biscoito creme cracker com gergelim, da marca Petian, 400 gramas, por R$ 3,99 no centro de Colatina. É o supermercado Lavaioli, Rua Germano Naumann Filho. Agora vamos falar de espiritualidade, missas da Igreja Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, ao meio-dia, tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre José Valdeci Romão, pároco local, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Fica na Praça Frei José, zona central de Colatina. Às 19 horas, também haverá missa, desta feita, presidida pelo padre Hernandes Samuel Fantin, no mesmo local, a Catedral. 19h30, outra missa com o padre José Valdeci Romão na Comunidade Católica Sagrada Família, que corresponde ao bairro Maria Ismênia. Vou passar agora telefones para vocês, os telefones para vocês se informarem melhor. Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral do lado direito. Atenção para os horários de funcionamento. A Secretaria Paroquial funciona às segundas-feiras, das 13 às 18 horas. E de terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12 horas. Telefones para mais informações: 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Telefone da Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, tem o 99934 5155 e o fixo 3722-6249. E nesta mesma paróquia funciona o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7 horas e aos domingos às 8 horas da manhã. Hein? Telefone direto do mosteiro:
3721-0864, DDD 27. Paróquia da Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefone 99507-2251 para você ser informado sobre o horário de missa. Chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas. Quem quiser telefonar, o número é este, 3721-7102, DDD 27. Endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Boa sorte para você que procura emprego. Quem se humilha será elevado. Palavras de Jesus Cristo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Ele pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Palavras do professor Felipe Aquino. Outra informação: o ateu, ao fazer o bem, faz filantropia. Já o cristão faz o bem ao irmão por amor a Deus, ou seja, pratica caridade. Frase retirada de um sermão de padre católico. Quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos apontando para você. Fala de um pastor evangélico na TV. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e do 16 ao 20. Deus é misericordioso sim, mas é justo também. Ou seja, errou e pediu perdão, é perdoado, mas tem que pagar pelo erro cometido. É uma paráfrase de explicação do professor Felipe Aquino no YouTube. Vamos a outra informação? Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida. Que frase bonita! Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida, Jesus Cristo. Palavras do Papa Emérito Bento XVI. Nossa vida é presente de Deus. O que fazemos com ela é presente para Deus. Façamos o bem, então. Frase que eu colhi na TV Pai Eterno. Agora, muitos fazem jejum para ficar mais magros, mas não fazem o jejum penitente para Deus. Martírio por Jesus Cristo é um caminho do amor, é um caminho de amor. O nosso Deus, Jesus, mostrou seu amor por nós morrendo na cruz e ressuscitando. O nosso amor por Deus deve ser demonstrado amando também os nossos irmãos. A carne na Bíblia é a inclinação ao prazer desmedido. Os bichos entendem que tudo que é prazeroso, que não dói, é bom. O homem, o humano, entende que o ato da injeção de uma vacina dói, mas é bom em sua finalidade para o corpo. O humano precisa da verdade. Paráfrases sobre falas do padre Douglas Pinheiro. Um dia andarão de mar em mar procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós 12, versículo 12 do capítulo 8. Vaidades, corrupção, estruturas demoníacas estão levando a humanidade à condenação eterna. Palavras do bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias em homilia, dia 1º de janeiro de 2021. Deus usou, ou seja, deu dons, homens, para fazer a vacina. E agora muitos posam ao lado de vacinados para se promover. O que cura é o próprio corpo humano, mas o remédio apenas estimula a produção de anticorpos. Paráfrase do texto do pastor Valdemiro Santiago, dia 21 de janeiro de 2021.
A pessoa quer ser rica, famosa e depois poderosa, disse o jornalista Tiago Rocha, falando sobre uma apresentadora que quer alçar altos voos políticos. O rei Saul foi o primeiro suicida da história sagrada. Pastor Valdemiro Santiago, no dia 29 de janeiro de 2021, na TV Mundial. Eu respeito seu diploma e você respeita a minha fé. Também palavras do mesmo pastor. As pessoas se amam, as coisas se usam. Não devemos amar as coisas e usar as pessoas. Adorar somente a Deus. Padre Duarte Lara, no canal Canção Nova Play. Não tenho medo do inferno, tenho sim compaixão daqueles que desdenham do inferno. Eu mesmo cunhei esta frase. Só existem esses dois destinos para jovens que entram no tráfico de drogas, cadeia ou cemitério. Foi a chamada de uma matéria jornalística do Balanço Geral da TV Vitória, no dia 13 de março de 2021. Adorar a Deus é ler a Bíblia, orar e cantar. Um pastor de igreja adventista na TV. A imprensa morreu e esqueceram de avisar. Rodrigo Tolentino, em seu canal no YouTube, em 14 de março de 2021. Hierarquia dos anjos. Primeiro lugar, os arcanjos, chefes dos anjos. Segundo, querubins. Terceiro, serafins. Quem se rebelou contra Deus foi um querubim, conforme Ezequiel 28, versículo 14. O que não é natural não é moral. Professor Felipe Aquino na internet. O templo é lugar de gratidão, não de obrigação. Padre Christian Shankar, canal Luz e Vida. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Rezar com automatismo vale um montão. A prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Saudoso professor, filósofo Olavo de Carvalho. A verdadeira humildade é reconhecer nos outros as qualidades que você não tem. Saudoso Arnaldo Sacomani, em programa de entrevista na web. Para ver o pecado grave, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Professor Felipe Aquino, no dia 29 de março de 2021. Pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Olha só, a pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Canal do YouTube Alexandre Garcia, sobre notícias alarmistas que não se concretizam, no dia 1º de abril de 2021. És pó, e em pó te hás de tornar. Frase bíblica de Gênesis, capítulo 3, versículos do 19 em diante. Homem é igual a humus, igual a pó, igual a terra. Aliás, o mundo é o navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Moody, baseado no Salmo 46. A alma que não reza, que não medita, é uma alma que não respira, é uma alma anêmica. Se a pessoa não comer e não beber, o corpo morre. A alma também morre sem oração. Professor Felipe Aquino. Vamos lá. Instalar CPI neste momento é o mesmo que querer trocar o pneu do carro em movimento. É tudo que a população não quer e nem merece. Senador Fernando Collor de Mello, no dia 13 de abril de 2021. Como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no seu banco dos réus são os interrogadores dos outros? É uma inversão de valores. Canal do jornalista Alexandre Garcia,
7 de junho de 2021. Outra frase: a morte é o começo da eternidade com Deus ou com o maligno. A escolha é feita somente nessa vida. Novela Gênesis, em cena da morte de Sara. Deus é incriado. Deus sempre existiu. Não tem princípio nem fim. Professor Felipe Aquino, em seu canal no YouTube. Na CPI tem sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros. Pastor Valdemiro Santiago, em pregação no dia 4 de julho de 2021. A fé e a ciência caminham juntas, mas a fé chegou primeiro, porque é de Deus, enquanto a ciência é do homem. Foi um fiel da Igreja do Poder de Deus mostrando sua gratidão por sua vida. Esconda o corpo e mostre a alma. São João Paulo II, a respeito da grande exposição do físico pelas pessoas. Agora temos uma frase aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 7 de agosto de 2021. Ele diz: é fácil ser comunista num país livre. Quero ver ser livre num país comunista. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, ou El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, significa vem Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Prepare-se. Arrependa-se dos seus pecados.